Gente linda, tudo bem com vocês? Mais uma gravação, mais um episódio, Expresso Podcast, Fé, Café e Negócios. E hoje, expectativa acima das estrelas, recebendo um camarada com uma história brilhante, uma jornada de sucesso. Já já eu vou apresentar ele, porque antes, meu parceiro Gustavão, falar com a galera. Fala, gente, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela oportunidade de estar trazendo um pouco de informação, conteúdo para vocês. Hoje a gente está com um cara que realiza sonhos, né? Acredito que esse seja o principal motivo da empresa dele, da cooperativa dele. E deixar ele apresentar para vocês, né? Ele mesmo se apresentar, que é melhor, né? É isso aí. Rogério Branco, seja bem-vindo. Fala com a nossa galera aí. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade, né? Poder contribuir aqui também nesse podcast aí bem elucidativo. Conteúdo maravilhoso. Tive a oportunidade de stalkear lá nas redes. Muito obrigado por tudo. Eu acredito também que vai ser um bate-papo bem interessante, bem bacana. E a gente vai poder trocar bastante ideia e fazer aqui uma sinergia boa. É isso aí, gente. Para você que não conhece o Rogério ele é empresário, ele é diretor da Gênesis Empreendimentos. Certamente você já deve ter comprado um apartamento com ele. Ele tem uma empresa que já atua no segmento de construção e incorporação desde 2010. Já são mais de 1.000 lares entregues a famílias e, nesse período, mais de 3.000 empregos diretos e indiretos sendo gerados. E eu quero, Rogério, que você fale um pouquinho de você para a galera, a sua origem, fale um pouquinho se você é de Teresópolis, fala a sua idade se você quiser. Fica à vontade aí, o programa é seu, tá bom? Tenho certeza que sua jornada é uma jornada que vai agregar muito valor à nossa audiência, essa garotada aí que está com desejo de empreender, desejo de começar o seu próprio negócio, e também tem uma galera aí querendo comprar seu primeiro imóvel. Pronto. Esse lugar aí é seu, fica à vontade, se apresenta para essa galera. Excelente, professor. Então, vamos lá. Como o professor já falou, hoje eu tenho 42 anos. A ideia de empreender começou muito cedo. Então, eu venho de uma origem de uma família muito humilde, né? Meus pais eram operários. Meu pai é operário da indústria têxtil. Minha mãe, servidora pública, posteriormente, mas começou como ajudante de casa de família. E nesse contexto, né, que eu cresci lá na minha infância. Bom, sou neto de 2 construtores, daí vem essa vocação, né, essa aptidão pela construção civil. Meu avô paterno e meu avô materno, eles eram construtores aqui na cidade. Eu nasci em Teresópolis, né? Minha trajetória foi basicamente toda aqui, com exceção de um período curto aí de talvez 1 ano que eu trabalhei fora, no Rio de Janeiro, mas basicamente foi toda aqui em Teresópolis mesmo. Ana. Contando um pouco da minha história, eu vim de um bairro bem simples aqui de Teresópolis, chamado Fonte Santa. Sim, Nasci lá nesse bairro. Corria descalço lá para aquelas ruas, jogava bola lá no campo de várzea, né? Aquele campo de... Que até hoje está lá, né? Até hoje está lá. Tá lá até hoje. Lá na entradinha do bairro Quinta Lebrão. E foi uma infância muito bacana, e que a gente precisava ser muito criativo para as coisas acontecerem. É verdade. Né? Mas também foi uma infância que gerou muito desafio, né? A gente morava num lugar bem simples. E desde quando eu fui me entendendo ali como pessoa, como indivíduo, de fato, eu fui percebendo que eu precisava arregaçar as mangas para mudar aquela realidade, e aquilo não poderia se perpetuar, né? Apesar de vir de uma família de origem muito trabalhadora, né? O trabalho muito, muito primário. E o trabalho, quanto mais primário, ele é mais exige, né? E ele mais aparece assim para quem está em volta, né? Porque você tem ali a falta da pessoa presente durante um tempo. E eu ficava observando aquilo desde pequeno e falei assim, olha, eu preciso mudar essa realidade. E algo me incomodava desde lá, de bem pequenininho, a mudar aquela realidade. Pronto. E aí, quando eu ainda pequeno, meus pais trabalhavam período, né, integral,
E, basicamente, de vez em quando eu dava uma escapulida para ir para os meus avós para a obra, né? Eu me lembro até hoje que meu avô tinha uma Kombi, e quando ele chegava na minha casa, aí eu me escondia, assim, ia sem ninguém perceber, entrava dentro da Kombi. E aí, quando ele se percebia, estava chegando na obra e eu estava lá e eu aparecia. Aí não tinha mais jeito, ele tinha que avisar para meus pais, minha mãe, que ele estava comigo. E assim foi a minha infância. Bem legal. Meus tios também, né? Você tinha quantos anos nessa época? Lembra? Base de 7 anos. Já tinha esse... 5 anos. Já despertou esse desejo pela construção civil, vendo seus avós trabalhar. Era muito engraçado que a minha principal atividade, assim, quando estava em casa, era desenhando. E meus desenhos eram desenho de casas. E aquilo era um mundo para mim, né? E eu me lembro de um episódio, assim, talvez que marcou mais, foi um dia, meu avô, ele é um cristão e ele construía muito templos. Ele é um cristão da Igreja Assembleia de Deus, das antigas. E Aqui da cidade? A maior parte dos templos que você vê hoje, das congregações construídas, foi ele que fez. E aí, eu me lembro de um episódio que eu fui com ele num bairro chamado Barroso. E aí, a gente vê um terreno, um despenhadeiro, um lugar assim, bem inóspito, bem esquisito. Aí ele chegou comigo lá no final, falou assim: meu filho, quando isso aqui estiver pronto, nós vamos encostar na copa daquela árvore com a mão assim. Eu olhei para ele e falei: meu avô deve estar variando essa árvore nessa altura e tal. E anos depois, ele me levou lá, e o templo já estava lá, e ele falou: encosta na árvore. E a gente encostou na árvore. Emocionante isso. Emocionante. E isso era uma coisa que me marcava muito. Eu chegava nos locais com eles, via um terreno vazio, baldio, jogado, feio, sem forma, né? E tempos depois voltava lá, a casa estava pronta. E tempos depois voltava lá, estava habitada. E aquilo me despertava um desejo assim, pô, isso é igual uma mágica, né? Um lugar feio, de repente fica bonito, tem uma casa, de repente tem uma família ali dentro. Cara, como é que é uma arte de fazer uma vida nova, né? Ganhar uma sinergia ali, uma alma, o local. E isso realmente me despertou muito. Essa foi a minha trajetória na infância aí, né? E tenho certeza que essa veia, essa vocação veio muito disso. Isso foi plantado muito forte na minha infância, essa ideia. E deu no que deu, né? E você vê a força que tem um genuíno propósito. É muito claro que o que lhe motiva, o que desperta esse interesse é justamente o processo da transformação do espaço, transformar aquele espaço que não é atraente, improvável, né? Um terreno feio, um lugar improvável, usar aquela plataforma, aquela estrutura para você construir um lar e ver uma família sendo estabelecida ali dentro. Então, isso fala do genuíno propósito. Que propósito não tem a ver com quanto que a gente ganha. Tem a ver com o quanto a gente é capaz de influenciar na vida das pessoas. E se tem uma das coisas, necessidade primária, né? É moradia. E se tem uma das coisas que, de fato, causa impacto na vida de alguém, é você poder ajudar nesse processo de colocar uma família dentro de um lar. Esse é o verdadeiro propósito que fomenta a construção. Claro que o dinheiro é apenas fruto do trabalho que a gente se dispõe a fazer. Mas o genuíno e verdadeiro propósito é você poder dar para essa família um lugar para ela poder desfrutar do tempo com os filhos, marido e mulher, enfim. É muito claro que isso está evidente aí no seu discurso, né? Verdade. E para mim era assim, a minha moradia, talvez que eu me lembre com maior clareza, quando pequeno, a gente morava num aproveitamento de uma garagem que a gente fechou. Meus pais fecharam lá e fizeram a nossa primeira casa. E minha irmã tinha um problema de saúde na parte de respiratória e a casa mofava muito e tal. Então era uma preocupação da minha avó o tempo todo
meu Deus, tem que arrumar um jeito de vocês saírem daí por conta do mofo. E aí eu ficava pensando naquilo e tal. Eu falei assim, cara, como muitas famílias, né, vivem nessa situação, como transformar isso, né? Como fazer essa mudança, essa transformação, esse upgrade, né? Porque a realidade que a gente vivia ali em volta era uma realidade que não motivava, nem inspirava de forma nenhuma aquela mudança. Mas, cara, eu preciso achar um caminho. E acho não, tenho certeza, né? Quem acha não vai a lugar nenhum. Tenho certeza que Deus ouvindo aquilo e colocou as pessoas certas, colocou a inspiração necessária, a energia que eu precisava para avançar nesse sentido e cumprir a minha missão, né? Uma curiosidade. Qual é o nome do seu avô? Meu avô chama Hercílio. Ele é vivo? Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é membro até hoje da Assembleia de Deus? Sim, sim. Ano passado, ele era um presbítero antigo, né? Ano passado foi consagrado pastor. Olha, com 87 anos. Eu quero conhecer seu avô, viu? Sim, vai ser um prazer. Ele, porque a minha origem de conversão é na Assembleia de Deus. Bacana. Eu me converti na congregação de Albuquerque. Na época, ele é vivo também, né? O presbítero Joel Correia, que hoje também foi levado a pastor, foi reconhecido, né, no ministério pastoral. Já era o pastor Israel, o pastor da igreja, né, o pastor presidente da igreja. E eu inclusive, conheço a congregação do Barroso, porque eu, desde muito cedo, desde a minha conversão, me dediquei ao ministério da palavra. E eu ministrei lá algumas vezes. E realmente, você percebe que ali era um lugar improvável, porque a congregação, você desce uma escada, ela é um terreno bem acidentado, né? Bem acidentado mesmo. E eu quero conhecer seu avô. Manda um abraço para ele aí. Obrigado. Ele vai assistir, né? Com certeza. Sua câmera é aquela ali. É verdade. Cecílio, um abraço. Obrigado pela sua generosidade, pelo seu carinho, pela sua dedicação à nossa família. Hoje o senhor está vendo os frutos sendo colhidos, né? Sei que o período do plantio, né, da semeadura é árduo. E ele é bom de contar as histórias, né? E eu sou bom ouvinte, então eu gosto de ouvir muito. Já ouvi muitas histórias, já conheci muitas plantações que ele fez através do conto dele. Mas deu certo. Glória Os a Deus, frutos estão aqui, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E por que Gênesis? Rapaz, eu ia perguntar já isso. Puxei direto. Por que Gênesis? Porra, Eu ia perguntar isso agora. Pergunta. Todo esse contexto dessa história por trás. Vamos lá. Então, quando nós estávamos ali discutindo a abertura do negócio, né? E eu pedi muito a Deus assim um nome, uma palavra que pudesse ser um ponto de partida para a gente, né? Senhor, eu não quero basicamente ter um negócio, porque negócio eu já tinha, né? Nesse período, quando a gente abriu a consultora, eu já era empresário, e já era um empresário assim, relativamente bem sucedido na área que eu estava me propondo a trabalhar. Eu vim do mercado financeiro, eu terceirizava serviços de bancos, a gente tinha uma atuação bem significativa na região serrana, basicamente Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo. E aí, quando esse desejo veio no meu coração, de forma mais pulsando mais forte, eu pedi muito para Deus assim, Senhor, não quero ser mais um. E aí veio a palavra muito forte do Gênesis, que é o início, né? E desde o nascedouro, a gente nasceu com o propósito do primeiro apartamento, da primeira casa, do primeiro lar, do início do lar daquela pessoa, né? E aí, quando veio o Gênesis, acho que foi um fechamento. Porque o Gênesis fala do início de todas as coisas, sim. Fala do início das famílias, o início da nossa moradia aqui nessa terra, né? E acho que conectou de forma muito forte. Então, na verdade, a Gênesis o nome Gênesis tem muito a ver com
de fato, aquilo que a gente se propôs a fazer, que é primeiro apartamento, primeira casa, e conseguir dar essa direção no próprio nome, para mim fez muito sentido, né? Acho que de forma bem significativa, acho que isso marcou também a nossa posição enquanto empresa, sabe? Hoje a gente atua em outros nichos, só que de forma bem relevante a gente entende que, de fato, a nossa missão está no primeiro apartamento. Sim, isso é muito intrínseco ao brand da empresa, né? É bem perceptível isso. Muitas coisas no meio do caminho a gente precisa fazer, e aí vamos falando de negócio, nem sempre as suas ações elas vão estar ligadas diretamente à sua missão, né? Mas elas têm que colaborar para a sua missão. Isso aí. Então, teve um período que foi 2018 em seguinte, a gente percebeu que para a gente continuar performando no econômico, a gente precisaria dar um passo a mais, que era no médio alto padrão, e aí essa condição ia nos capacitar, ia nos dar bases estruturou a financeiras, bases negociais para continuar entregando um produto de qualidade no econômico. Sim. E, assim, é bem interessante que isso para a galera que está assistindo, a galera mais jovem, o quanto é importante você ter um propósito, você ter uma missão e você ter um planejamento para aquilo que você está fazendo. Então, a gente está vendo que desde a sua raiz, desde lá dos 7 anos, esse propósito foi sendo enraizado, foi sendo criado junto contigo. E, assim, a partir do momento, igual você falou agora sobre a Gênesis, sobre o porquê da Gênesis, sobre o início, primeira casa, a primeira primeiro habitat que você vai dar para alguém, vai dar não, mas você vai vender para alguém, vai realizar um sonho, né? Isso é tudo em cima de um propósito, tudo em cima de uma visão, tudo em cima de uma realização, né? Então, assim, pra galera que tá assistindo, cara, isso é algo muito importante. Tipo, fixar isso. Quando for criar alguma coisa, cria em cima de uma base, em cima de um valor, em cima de um propósito. Porque isso vai fazer acontecer, né? Vai fazer Precisa nascer primeiro aqui dentro, né? Sim, acho que é um frio, né? Tem que dar um frio. E aquilo que o Bruno falou, né? Não é sobre dinheiro. Dinheiro é consequência. Mas sim sobre realização, sobre vontade, sobre algo que está dentro, como você acabou de falar. E assim, partindo da perspectiva empreendedora, hoje a gente tem muitos canais que fomentam e falam sobre isso, né? O acesso à informação hoje é infinito, né? A gente tem canais por todos os lados, falando de negócio, falando de empreendedorismo, falando de branding, enfim. Mas partindo desse princípio, quando você resolve uma dor, resolve um problema, primeiro, isso te dá relevância, isso te dá significância. E isso automaticamente vai fazer com que você seja bem pago para isso. Você está resolvendo uma dor, está resolvendo um problema, né? Como a gente conversava aqui nos bastidores, a gente tem modelado uma startup de negócios imobiliários, eu e uns sócios, e a nossa proposta é justamente resolver uma grande dor do mercado imobiliário, uma dor muito presente no mercado imobiliário. E é óbvio que se você resolve essa dor, você vai ser recompensado por isso. Agora, a energia não está na recompensa, está em resolver a dor. É ali que está a energia. Resolve a dor que você vai ser recompensado. E sempre que eu falo, eu tenho a oportunidade de palestrar aqui no podcast, nas minhas redes sociais, falar para aspirantes ao empreendedorismo, eu falo justamente isso, cara, procura um problema para resolver, cara. Procura um problema, mata no peito, você vai ser bem recompensado por isso. Mas o prazer não é a recompensa, o prazer é resolver a dor, é você servir ao outro, servir a sua cidade, servir a sua comunidade, servir a sua geração. Você pode pegar, por exemplo, os grandes players do mercado, né? Os grandes empreendedores. Pô, os caras, a grande maioria deles estão envolvidos em projetos sociais. É muito bacana, porque essa é uma lição que está bem posta para a gente há muitos anos atrás, né? Que o que serve é o maior, né? Exatamente.
por tempos, às vezes, a gente desloca um pouco dessa realidade e, às vezes, a gente, no mundo do empreendedorismo, tem muito isso, né? Onde as pessoas valorizam muito a imagem, valorizam muito a posição social e tudo. Mas isso não pode afastar a gente desse pilar que é o serviço. Acho não, eu tenho certeza. Eu tenho falado esse acho, não tenho certeza, porque eu estou me corrigindo. Porque por muitas vezes a gente fica aí, eu acho. Não, ou você tem certeza ou você não tem, pô. Então, assim, quem acha não vai em lugar nenhum. Aí né? não decidiu nada, né? Mas o próprio Jesus falou muito sobre isso. Olha, você quer ser o primeiro? Você quer ser o maior? Então sirva. Né? Ontem eu estava falando sobre isso. Assim, quando Jesus ajoelhou lá na última Santa Ceia, na frente de Judas, ele já sabia. Ele olhou dentro do olho de Judas e disse, estou te dando a oportunidade aqui, meu amigo. E chamou de amigo, hein? Mas eu sei que você vai me trair daqui a pouco. Mas a oportunidade foi oferecida. A oportunidade está aqui, ó. Cara, aquele serviço não era muito genuíno, né? Porque se não fosse genuíno, ele não ajoelharia ali. Porque ele já sabia. Exatamente. Né? Era muito genuíno. Então, eu acredito muito nisso. Não pode ser pela recompensa, porque se for pela recompensa, deixa de ser genuíno. Exatamente. Não tem propósito. E aí, no final, você vai só trabalhar numa troca ali, né? Numa troca de interesse. Exatamente. E isso aparece muito nos negócios. Quando você serve de fato com coração, de fato com propósito, de fato com amor ali ao que você está fazendo, é inevitável. É inevitável. Quanto mais você dá, mais você recebe. É um processo, é uma lei universal, é uma lei estabelecida por Deus. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Eu falo muito para os corretores isso, assim, olha, se você está ganhando pouco, porque você está servindo pouco, e tem muitas famílias esperando você chegar. Tem muitas famílias esperando ser abordado por você. E se você está tendo pouca recompensa, que você está sendo egoísta. Você não está cumprindo o seu propósito, sua missão. Tem muita família lá fora te esperando, esperando a sua abordagem, esperando a sua ajuda, esperando o seu serviço, para ele poder cumprir o tão desejado sonho dele. Exatamente. Né? A gente conversava aqui nos bastidores, né, Gustavo? Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, entusiasta do mercado imobiliário. Né? A nossa empresa, a nossa startup, ela é do setor imobiliário. E a gente falava aqui, né? Infelizmente é um mercado muito prostituído. Por quê? Porque na corretagem você vê muita gente focada e pensando só na comissão. Quanto que eu vou ganhar? Quantos por cento disso aí? É 10, é 6, é 5? Ah, não, 4 eu não trabalho. É muita gente focada na recompensa e pouca gente focada no propósito. Em entregar um lar para uma família. É tão bonito você, como corretor, não eu, né? Eu não trabalho com corretagem, né? Meu foco é desenvolver a estrutura da plataforma. Mas o meu sócio, por exemplo, ele é corretor. Eu acompanho o dia a dia dele. E é tão bonito você ver ele indo fazer as entregas de chave de uma família. Quanta emoção naquilo dali, quanta sinergia naquilo dali, cara. Uma família chegando numa casa, conseguiu comprar uma casa. E até no ticket de alto padrão a gente vê isso. Porque não é porque o cara tem condições de comprar uma casa de 1, 2, 3 milhões que ele não sente a sinergia. É sonho, né? Exatamente. É desejo, né? Exatamente. Mas é um mercado muito prostituído justamente, Rogério, por essa condição. Pelo cara só pensar no dinheiro, irmão. E aí, por pensar só no dinheiro, que dinheiro não é problema. Dinheiro é muito bom. E o que a Bíblia ensina sobre dinheiro? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por desejá-lo, muita gente acaba se envolvendo em coisas erradas. É isso que a Bíblia diz. Corrompendo, né? É isso que a Bíblia diz. O dinheiro não é problema. O problema é a maneira como você lida com ele. Como você enxerga o dinheiro. Como você pensa sobre o dinheiro. Esse é o problema. Se o dinheiro ele é de fato a recompensa e não o propósito, ele vai chegar até você de maneira natural. É um processo natural. Servindo, entregando o seu melhor,
fazendo o seu melhor em qualquer área que você tiver. Eu conheço gente muito bem recompensada fazendo coisas improváveis, pô. E você também conhece. Eu conheço gente próspera. Eu conheço gente rica. Eu conheço gente milionária fazendo coisas improváveis, cara. Como é que esse cara ganha dinheiro com isso? Porque ele não está focado no dinheiro, irmão. Ele está focado no propósito. Ele está fazendo aquilo ali, entregando a energia dele, entregando o melhor dele para aquilo dali. E o que acontece? Ele é bem recompensado por isso. Sim, verdade. Eu acredito muito nisso. Eu tenho até falado, eu tenho oportunidade de ir na obra, né? E sempre quando eu tenho oportunidade, eu gosto de estar junto. A gente tem uma reunião, acontece uma vez por semana nas obras, chama DDS, que reúne toda a força de trabalho da obra e a gente troca ideias sobre a obra, sobre a segurança do trabalho, sobre qualidade, sobre organização e sobre questões que vão impactar diretamente até de saúde ocupacional, saúde deles, tudo mais. E teve uma oportunidade que eu fui participar no DDS e eu falei muito sobre isso. Falei assim, olha, você aqui, não adianta você levantar da sua cama e deixar sua família lá e vir para cá só por conta da sua recompensa, só por conta do seu salário. Porque vai chegar uma hora que isso vai perder o sentido para você. Qual hora? Hora talvez que você precisa fazer uma hora extra, se esforçar um pouco mais. Hora que talvez você precise caminhar com um pouco menos de recurso, talvez não com a ferramenta adequada. A hora que você precise de colocar um pouco mais de recurso físico, né, de força, não vai fazer sentido. E aí, nessa hora, você desiste. É isso aí. Agora, se você sair de casa entendendo que o que você está fazendo aqui, cada tijolo que você está empilhando é um passo a mais para o lar de uma família. É uma construção, é um pedaço a mais da casa de alguém. Alguém que vai morar aqui, alguém que vai ter o primeiro filho, que vai ver um parente indo embora, nos deixando desse mundo. Alguém que vai rir, vai chorar, vai casar, alguém que vai viver aqui, vai ter vida nesse lugar. Isso é tão importante que essa vida volta para você. Em que forma? Em forma de recompensa salarial. E que você pode gerar vida lá na sua família. E lá na sua família você vai gerar vida também. E lá o seu filho vai ter alimento, sua esposa, você vai poder comprar o seu carro. Isso é tão forte, tão poderoso, que quanto mais você avança aqui, entregando o teu serviço a favor de alguém, construindo a casa de alguém, isso é tão forte, tão poderoso, que esse alguém te recompensa com sementes poderosas para você gerar frutos na sua família. Então eu falei assim, se você sai de casa com esse pensamento, quando vier a dificuldade, quando vier a necessidade de se esforçar um pouco mais, você vai tirar de letra. Você supera. Você vai tirar de... Agora, se for só pelo salário, quando estiver chovendo, frio, e o ônibus atrasar, e o carro quebrar, você desiste. Exatamente. Vai perder o sentido. E para a gente empreendedor também é muito forte isso, né? Porque se for o dinheiro um dia, o dinheiro não vai ser mais importante. Exatamente. Um dia, eu tenho falado muito isso com algumas pessoas que estão perto da gente, eu tenho falado assim, um dia... O dinheiro já não vai ser mais importante, porque o cara que é milionário, por exemplo, ele comprar mais uma lancha ou menos uma lancha vai fazer pouco sentido, né? Então, se ele ganhar mais 1 milhão, menos 1 milhão, vai fazer pouco sentido. Vai chegar uma hora que não vai fazer sentido. E aí? Aí, nesse dia, você desiste, acaba o sentido, acaba a vida, acaba tudo. Não. Por isso que tem que estar ligado ao propósito. Tem que estar ligado ao propósito. E, de fato, tem que estar ligado a um propósito genuíno. Exatamente. A um serviço genuíno. Que, de fato, resolva, sare a dor de alguém, sare a dor de um grupo, né? É isso, pastor. De fato, também penso muito dessa forma. Eu fico pensando, por exemplo, né, essa galera da área da medicina, né, cientistas da medicina, o cara que está ali, cara, entregando a vida dele para descobrir uma cura, meu irmão. O cara que está ali para descobrir uma vacina.
quanta energia o cara coloca naquilo e o quanto que ele não é recompensado, não só monetariamente, cara, mas o prazer de alguém saber que, pô, ajudou a curar o câncer de uma criança. Ou o cara que trabalha, por exemplo, com projetos aí para matar a fome do mundo, né? Como, por exemplo, eu às vezes nem concordo tanto com as ideologias dos caras, mas você vê um Bill Gates, por exemplo, envolvido em tanta coisa bacana, cara. Cuidando, tentando matar a fome de muita gente, cuidando de saneamento básico na África, que é o embrião das maiorias dos problemas da África, está em saneamento, e o cara tá lá, meu irmão, investindo bilhões de dólares. Bilhões de dólares. É o que você falou, o dinheiro pro Bill Gates é problema hoje? Esquece. O cara ganha $1 milhão por segundo, pô. Não faz mais sentido nenhum. Faz sentido dinheiro? Não, esquece. E o que ele faz lá com a instituição, com a família, com a esposa? Meu irmão, vamos servir. O dinheiro, de fato, quando a gente entende ele como um acesso, Sim. um acesso para eu cumprir minha missão, meu propósito e tal, ele muda de característica. E interessante que quando esse sentimento tá de fato enraizado, você pensa um negócio dessa forma. Por exemplo, se vocês terem uma ideia. Hoje, o meu cliente, um grande problema para as consultoras, de modo geral, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é assistência técnica. Como eu consigo atender esse meu cliente em um problema depois que eu entrego o apartamento para ele, depois que eu entrego a casa dele. Por quê? Porque geralmente as consultoras grandes, elas estão numa região, de um pool de região, e estão programadas para aquele pool, só que a gente tem ali uma garantia legal de 5 anos do imóvel dele. E isso, no modo geral, é um detrator para as grandes, inclusive para as grandes consultoras. E por muitos anos também foi para a gente um problema gravíssimo. Está segurado pela legislação, né? Foi um problema gravíssimo. Por quê? Porque geralmente quando o cliente ligava para a gente, para acionar assistência técnica, ele já ligava num nível de estresse absurdo, né? Então todo aquele enredo do sonho, né, da casa, do lar, ia por água abaixo. Porque, pô, quando o cara chegava, depois de um dia de trabalho, do dia de trabalho árduo, ele ia ligar o chuveiro não esquentava. Mano, ele, né? Então, e aí que vem a importância, obrigado, querido, a importância de você estar com o coração no negócio. É isso aí. A gente entendendo aquilo, a gente precisa achar a solução para isso. É o problema, é a dor para resolver. A gente precisa achar a solução para isso. Isso foi tão forte para a gente que a gente começou a buscar formas de resolver isso. Porque isso é um problema a nível nacional, aqui falando de Brasil, né? E aí um dia, numa palestra da Firjan, a gente estava estudando sobre industrialização, a forma de se industrializar os processos, no nosso caso, o processo construtivo. Quem estava dando a palestra era um cara da indústria automobilística. Não tinha nada a ver com construção civil, mas estava falando sobre industrialização. E a indústria automobilística ela é muito industrializada, né? Sim, sim. E aí ela falando sobre isso, ele começou a falar sobre as conexões que tinham a indústria automobilística com a indústria de construção civil, né? Para você fabricar um carro, você tem o mesmo número de atividades da fabricação de um apartamento, em média 800 atividades de trabalho. E ele começou a falar sobre a similaridade que tem numa indústria com a outra. E quando ele começou a falar aquilo começou a fervilhar dentro de mim. E teve uma hora que eu já não escutava mais a palestra, eu só escutava o que estava dentro de mim. Já estava em flow, né? Assim, cara, se tem similaridade, eles já passaram por esse problema também. E aí eu fiquei pensando, pô, como é que deveria ser lá atrás? Porque qual é a diferença da indústria automobilística? Eles estão há 50, a 100 anos na frente da industrialização nossa. Então eles estão há muitos passos, muitos passos à frente nosso, inclusive em soluções. Sim. Né? Eu fiquei, como é que eles resolveram isso? Porque o cara comprava um carro numa fábrica lá na Bahia, vinha para o Rio de Janeiro, o carro quebrava no Rio de Janeiro, como é que resolvia isso? Eu fiquei pensando. E aí um belo dia, dormindo, acordei. Cara, é a oficina mecânica. Ué. É a oficina
Eles resolveram com as oficinas. E aí eu fui conversar com um amigo que é dono de uma concessionária. Eu falei assim, cara, como é que é a oficina mecânica para vocês? Ele falou assim, Rogério, que é uma realidade de fato, a gente não ganha dinheiro na venda, não, na venda do carro. A gente só vende carro para fazer a manutenção. Ganha com reposição, né? Porque a venda é uma vez só. Agora, a manutenção, enquanto esse carro rodar, ele vai precisar fazer manutenção. Sim. Falei, rapaz, quer dizer, então, que do limão vocês fizeram a limonada? Né, de um problema. Ué. Quando o cara... Ele falou assim, Rogério, toda vez que o cara vem aqui na oficina para resolver um problema no carro dele, um barulho que apareceu, é uma mega oportunidade para a gente de fazer uma revisão no carro dele, de oferecer um acessório para ele. Falei, rapaz, então tá aí. E aí você falou de startup, aí a gente iniciou um projeto de uma startup também, chamava de Casa. Qual é a missão dessa empresa? A missão dela é não deixar se o cliente... A oficina do concessionário. Pronto. Hoje, nossa assistência técnica é atendida. E a gente ganhou prêmio, inclusive, com isso. Um 0,8 de um dia. Ou seja, em média, entre uma ordem de serviço aberta e o problema resolvido, a gente tem um time médio de 20 horas. Muito bom. 20 horas. É um churn, né? Bem... Final de semana, a gente tem plantão de serviços essenciais, tipo bombeiro, eletricista. E o que aconteceu com isso? Vamos falar do propósito. Isso foi tão poderoso que hoje esse virou o nosso grande modelo de growth, né? De eu manter esse meu cliente envolvido e aquecido tão forte comigo que quando ele pensa em trocar o apartamento dele... Ele já pensa na assistência. E pensa na gente, porque ele está com a gente. E a Vocês manutenção da casa dele... Vocês são pioneiros, né? E a casa dele vai ter manutenção, né? A gente tem manutenção eterna, imagina uma casa. Vai precisar pintar todo ano, vai precisar de... E deixa eu fazer uma pergunta. Essa empresa está ligada à Gênesis ou é uma outra empresa? É uma outra empresa. Então ela tem um nível de 100% independente. Ela tem um nível de escalagem gigantesco. Ela Sim. pode ser franqueada, Sim, pode sim. se tornar uma franquia, pode se tornar uma empresa com filiais no Brasil todo. Sim. Inclusive, essa empresa, Bruno, ela é tão forte para a gente isso, que ela foi a nossa grande cereja do bolo para a expansão do nosso negócio. Porque qual era o problema? Quando a gente ia para uma outra cidade e levar o nosso empreendimento para uma outra cidade, geralmente a gente, no nosso plano de expansão, está ligado a gente contratar o construtor local. Porque isso é importante para a gente. Porque o construtor local conhece os empreiteiros locais, conhece os fornecedores locais, conhece o jeito, a dinâmica local. Isso é muito regionalizado, né? Conhece o sindicato local, conhece tudo, né? Conhece, como fala aquele cara do Instagram lá, conhece as manhas. Se não tem as manhas do profissional, não entra não. Conhece as manhas locais. E só que qual é o problema? Que esse camarada, ele vinha, esse parceiro, ele vinha para o nosso negócio, só que ele se sentia usado. Porque eu utilizava ele, talvez na pior parte do processo, onde ele ia ganhar menos e tinha um risco absurdo de grande. E depois eu ia embora. E aí, quando veio de casa, eu dei a oportunidade desse parceiro perpetuar o negócio dele através de uma franquia, de uma representação de casa naquele local. E isso é a nossa grande mola mestra na expansão do nosso negócio. Que eu sei que eu posso expandir o nosso negócio para uma outra cidade, que o meu cliente vai continuar bem assistido, mesmo após a entrega. Ele não vai ficar desassistido. E essa empresa não atende só as suas construções, atende qualquer empreendimento. Ela está focada só em atender empreendimentos da Gênesis ou de qualquer outra construtora? Nós estamos agora iniciando a segunda fase dessa empresa. Na verdade, ela ficou incubada aí basicamente num
num projeto piloto, né? A gente testando exaustivamente todos os problemas, né? Os bugs, né? Sim. E, bom, essa primeira fase foi de teste, validação do produto, validação do negócio. E a gente ficou 2 anos aí fazendo isso. Agora ela já está Sem pronta. faturamento ou com faturamento? Faturando, Faturando, mas ainda em teste, Bom, agora ela está pronta para ir para o mercado, né? Então, assim, a ideia é que ela também atenda os condomínios, as administradoras de condomínio, atenda, porque qual é um grande problema? Talvez não aqui na cidade interior, isso não seja ainda um grande problema, mas vamos para um grande centro. Você está lá no Rio de Janeiro, aí você precisou fazer teu sistema hidráulico deu um problema. Você precisa de uma assistência técnica do sistema hidráulico lá. Aí você vai chamar um bombeiro eletricista, mas você não sabe quem é esse cara, de onde que ele é, com qual intenção que ele vem, de que forma que ele vem. Então, você tendo ali uma empresa que valida o profissional, né? Que consiga validar esse profissional. Verifica o cara, tem uma curadoria, tem todo um... São parceiros, né? Eles se tornam parceiros de fato. De fato. Se tornam... não diria nem sócios, mas se tornam acionistas da empresa. E eu resolvi uma outra dor também muito grande do nosso negócio. Você falou de churn aí, de turnover. Na construção civil, a gente vive esse dilema. É um turnover muito alto. Por quê? Porque a gente disputa o funcionário ali, o colaborador, com o mercado, no modo geral. E o mercado que vai, às vezes, fazer um serviço relativamente pequeno. Por exemplo, o ladrilheiro que está assentando azulejo para a gente, eu vou ter lá 5.000 metros de azulejo para ele assentar. Aí você está fazendo um serviço na sua casa. Você precisa de assentar 50 metros quadrados. Só que você pode pagar ele 30% mais, porque ele vai lá, não vai ter vínculo nenhum com você. Vai fazer. Esse camarada, o que ele faz? Ele deixa de fazer o meu serviço e vai lá fazer o biscate dele. Depois volta. E aí eu tinha um problema alto de assiduidade, de turnover na construção. Com o advento do de casa, eu resolvo essa dor também. Você fideliza o cara, pô. Porque eu cadastro ele no de casa e no período ocioso dele, o de casa lota a agenda dele. No sábado, no domingo, fora do horário, o de casa lota a agenda dele. Então ele não precisa ir buscar o biscate dele. Ele pode escolher qual que ele quer atender. Exatamente. Né? Dentro de casa, né? É um Uber da... Isso até é um termo usual, né? Ubertizar. Uns falam ubertizar, outros falam uberizar, né? Uberizar o processo. É isso mesmo. Mas tudo nasceu, olha, voltando à nossa conversa, tudo nasceu do desejo de resolver um problema que era uma dor do nosso cliente. Recorrente, né? Era uma dor. Aí, nasceu lá com o propósito sincero de resolver um problema do nosso cliente. Se tornou um negócio extraordinário para a gente. Assim, que tem um poder de escala muito, mas muito superior do que o negócio de construção civil. Até estrutural, pô. Porque a tua estrutura, ela é tecnológica. É uma estrutura tecnológica. A estrutura física, ela não exige tanta estrutura. E, na verdade, os prestadores de serviço é que precisam estar à altura da exigência, com ferramenta, com preparo, com localização. Mas a tua estrutura para a de casa, ela é tecnológica. É um aplicativo, é uma plataforma. Sim, de fato. É uma plataforma. E a gente vai conversar sobre isso depois nos bastidores. Eu tenho espaço para você lá na nossa plataforma. Bacana. Então é isso. A pessoa, se tiver o coração genuíno naquilo que está fazendo, teu propósito está muito claro, está muito forte, assim, é natural. No meio do caminho vão aparecer mais dores. Vamos, por exemplo, vão aparecer, e as dores são grandes oportunidades, né? Tem gente que foge do problema. Eu, por exemplo, sou o cara que abraça o problema, irmão. Hoje de manhã eu estava escutando um pastor falando sobre Davi e Golias. Ele falou assim, para muita gente, Golias era um problema para Davi.
E para Deus, Golias era a oportunidade de Davi se tornar rei. Pô, ele ia ganhar ali a legitimidade e autoridade naquela hora, meu. Na hora que arrancou a cabeça de Golias ali e mostrou para Já era. Esse é o rei. E olha só. E ao mesmo tempo também, Davi, ele não enxergou o problema, né? Ele enxergou a solução na vida dele. Exatamente. Na hora que Saul falou, pô, vai casar com minha filha, vai ser rei, vai ser isso, vai ser esse, aquilo outro. Ele, pô, peraí. Vou matar quem é esse gigante, pô? Pô, solucionou um problema de geração aí. Até hoje, pô. Até hoje, os membros da tribo de Judá não pagam imposto por causa de Davi, pô. Aí. E é interessante que se ele olha pro problema, se ele olha pra Golias, né? Eu fico imaginando ele lá olhando pra Golias. E agora, que treta que eu arrumei. Pra que eu fui vir pra cá, cara? Treta que eu arrumei. Mas aí o propósito. Não, mas quem é esse circunciso aí que tá falando, meu Deus, assim? Rapaz, você tá doido, cara? Sabia quem era Deus. É a perspectiva, né? A maneira como você enxerga. Uns enxergavam, ele é um problema. É invencível, intransponível. Aí a perspectiva do menino. Um menino mais treinado. Cara, ele é um incircunciso. Quando ele diz que Davi é um incircunciso, ele está dizendo, esse cara não tem a bênção de Deus. Eu posso ser pequeno, inferior a ele em estatura, altura, mas eu tenho a bênção de Deus e muito mais, eu tenho a unção de Deus. É só incircunciso. Vem que eu vou arrancar a tua cabeça e daí ela as aves do céu. E olha como que Deus valida o que ele promete. Davi estava ungido para ser o novo rei de Israel. Isso tem um processo até que ele, de fato, assuma o trono, a governança. Mas ele está ungido. Só que para que isso fosse validado, cara, ele se torna membro da família real. Deus valida as promessas que ele faz. Ele vai arrumar problemas para você resolver, para que as promessas que ele te fez sejam validadas. Sim. E esses problemas... É só falar isso. São oportunidades. Quando o problema chegar, esse problema serve para quê? Para validar as promessas que Deus me fez. Muito ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, né? Pois tu estás comigo. Exatamente. E é isso, ele tinha certeza. Ele tinha. Esse problema vai pavimentar o caminho, né? Exatamente. Para chegar lá. E olha só, ele só resolveu um problema. Ele só cortou a cabeça de um gigante. Mas quando eles estão chegando em Jerusalém, as mulheres estão cantando. E olha o que as mulheres cantam. Saul matou os seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. Não, Davi só matou um. Só matou um. Mas na canção das mulheres, matou 10 milhares. Que às vezes um problema que você resolve, irmão, um problema que você resolve, te coloca em um nível de relevância muito maior do que você imagina. Sim, de fato. Então a palavra para a galera é resolva problemas. Aprenda aqui com o Rogério. Está sarando uma dor de uma necessidade primária do ser humano, está sendo recompensado e muito mais do que isso, né? E aquele o prazer de cumprir o propósito. Aquele menino que morava numa casinha lá, na garagem, cheio de mofo, na garagem lá, hoje pode ajudar, né, milhares de famílias a ter um lar digno. Outra coisa também que interessante já também, voltando pro Davi, é a questão da armadura, né? Quiseram da armadura, quiseram da arma, quiseram daquilo. Ele, não, pô, não é com nada, eu vou comigo, fazer do jeito que eu sei. Do jeito que eu sei. Não dá pra vestir a roupa de ninguém, Exato. né? Igual você saiu lá, igual eu tava falando agora, da casa de mofo, não sei o quê, mas, pô, foi você, foi através da sua visão, do seu propósito e foi fazendo as coisas acontecerem. As pessoas vão, às vezes, querer te dar armadura, querer te dar armas, mas não, utiliza o que você tem, a fé que você tem, a visão que você tem, que vai dar certo. Isso fala muito sobre autenticidade, né? A autenticidade é um dos pilares da relevância, ser autêntico. Você, por exemplo, nesse ecossistema digital, né? Redes sociais. Hoje surgiu, tem mais uma aí, né? Tem a nova do tio Zuck. Vamos falar das principais, né? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Você às vezes percebe, cara, pessoas famosas, improváveis, cara. Pô, como é que esse cara tá famoso? O cara tem milhões de visualizações, de acesso, seguidores, mas é porque ele é autêntico. Às vezes ele faz aquilo que ele de fato sabe fazer. Sim. Ele não tenta imitar ninguém, ele não tenta seguir um padrão estabelecido pelo outro. Ele usa da sua autenticidade. E a pessoa autêntica, ela tem uma possibilidade de significância e relevância muito alta. Uma possibilidade muito alta de se tornar relevante.
E o Davi, nessa história dele não aceitar a armadura de Saul, as armas de Saul, não, deixa que eu vou do jeito que eu sei, com a minha tiradeira, a minha funda e a minha pedra. E foi com aquilo que ele sabia fazer que ele alcançou êxito. Então, mais um conselho para a galera aí, autenticidade. Seja autêntico. E esteja preparado, né, para as oportunidades, porque antes de Davi matar Golias, a Bíblia relata que ele matou o urso, matou o leão, quer dizer, ele estava preparado, meu Treinou, amigo. né? Treinamento. Treinou, ele estava pronto para aquela oportunidade. Ele estava... Quando a oportunidade surgiu, ele não tutibiou. Você é comigo mesmo, vamos lá, e acabou. Hoje o que acontece com esse advindo até da virtualização e da... Acho que isso começou muito lá, né, quando a gente começou o uso lá do micro-ondas, do e-mail, né? A gente trocou primeiro era a carta, depois trocou para fax, agora depois é e-mail. Assim, as coisas foram encurtando o tempo, né? As geografias foram encurtando e a gente ficou com essa sensação das coisas mais fáceis, mais rápidas, mais instantâneas, né? E hoje muita gente não consegue prosperar porque não tem tempo de preparo. Exatamente. Ele acredita que vai acontecer uma mágica, né? Que é uma varinha de condão, bateu ali uma mágica que vai catapultar ele para um nível de intensidade maior. E não, sim, exige um tempo de preparo, né? Para Davi não foi diferente. Claro que não. Davi foi preparado desde o começo lá, né? Ele que levava almoço para os irmãos, né? Ele levava comida, Cuidava das ovelhas cuidava do pai. das ovelhas, e aí foi evoluindo, que quando chegou a grande oportunidade, a virada de chave de Davi, ele estava pronto. Estava pronto, treinou. É comigo mesmo, vamos lá. Ele validou todo o processo com a oportunidade, né? Na verdade, a Bíblia sempre ensinou sobre tudo, né, Rogério? Sim. O mercado só muda os termos, né? A gente no ecossistema de startup usa validação, tempo de validação, tempo de você fazer os testes, mas a Bíblia já falava disso com outros termos. Sim. Cara, se você tiver uma grande oportunidade e não treinou para isso, a oportunidade pode se tornar um fracasso e, pior do que um fracasso, tornar um trauma. Porque fracassar, eu já fracassei, irmão. De vez acredito que você também, né? Sim. A de casa está aí um sucesso. Mas, e as outras que você tentou aí nesse processo e não deu certo? Não, e faz parte, inclusive. Faz parte. Não dá certo é um passo para dar certo, né? Na verdade, tem É um passo a mais para dar certo. um escritor que diz que o sucesso nada mais é do que uma reunião de muitos fracassos, né? Ótimo. O cara fracassou muito para poder alcançar o sucesso. Essa é a verdade. Só que quando você fracassa sem essa estrutura, sem esse tempo de maturação, de treinamento, o fracasso se torna trauma. E aí paralisa. E aí paralisa o cara. Aí desiste, aí muda de nicho, muda de mercado, muda de negócio. E aí você tá perto de alcançar êxito, sucesso, resultado, retorno em um negócio, em uma ideia, e aí você fracassou, você desiste, cara. Você está ali perto, já aquilo ali é só mais um processo da validação, você vai e desiste. Nos negócios isso é muito comum, né? Eu tive, na semana retrasada, a gente teve a oportunidade de trazer aqui para estar com a gente o Leandro Aguiari. Poxa, eu queria estar lá, ninguém me convidou para esse evento, cara. Poxa, que pena, que a gente não estava assim tão conectado. Mas eu acompanhei os stories, acompanhei. Mas aí ele fala muito bacana, ele tem uma frase que ele fala assim, ó, para todo fundo do poço tem um topo da montanha. O problema é que às vezes a gente não quer ir lá no fundo do poço buscar o topo da montanha, porque a gente conquista o topo da montanha no fundo do poço. Não é. É lá que você ressignifica muita coisa. É lá que você ganha resistência, energia para subir. A subida até o topo da montanha não é trivial, não é igual comer chocolate. Nada. Quem faz trilha, aqui a gente tem exemplo vivo, né? Imagina assim, vou subir a Pedra do Sino. Pô, 4 horas lá, meu irmão, 5 horas lá no meio do caminho, filho. Se você não tiver tido um fundo do poço bem resiliente ali, no meio do caminho você desiste. E no negócio é a mesma coisa, né? Então,
tempo de preparo é muito importante, porque são os fundos do poço aí, são os erros, são as experiências, as perdas, os fracassos, que vai gerando energia, gerando força, gerando robustez, músculo, para você subir e alcançar o topo da montanha. Rapaz, e olha que interessante. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. É justamente quando o cara fracassa que o cara descobre uma dor que ele pode resolver, pô. Porque o que lhe fez fracassar pode lhe fazer prosperar. E faz muita gente fracassar também, não é ele exclusivo, né? Exatamente, cara. O que lhe faz fracassar pode lhe fazer prosperar. Porque é no teu fracasso que você descobre a dor de muita gente. E aí você tem duas opções. Fazer o que a maioria fez, chorar, reclamar. Desistir, opa, vamos gerar solução. Pronto. Nisso aqui ninguém fracassa mais. É verdade. Tem até um amigo que ele fala muito sobre isso, a diferença de errar e fracassar, né? O cara que erra é o cara que... Ele fala assim, ó, você pode errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. É isso aí. Aí ele, inclusive, usou o exemplo de Davi. Ele falou assim, ó, Davi, o cara errou muito. Se a gente for ler a história dele, vê que ele errou muito, mas nunca nas mesmas coisas. Aí, por isso sempre tinha um erro novo, né? Rogério, a gente tá partindo aí para o encerramento. A sinergia tá muito boa, viu? Muito boa, né? Episódio muito bacana. Tenho certeza que a gente vai ter aí... É natural, né? Tá com propósito. A gente vai ter um resultado muito bacana aí com a audiência. A galera vai se identificar muito com a tua história. Eu queria que você falasse um pouco dessa virada de chave nesse processo da empresa e que tipo de conselho isso pode gerar para quem está nos ouvindo, né? Porque você, como um empresário de sucesso, uma empresa aí com 20 anos de história, né? 13 anos de Fez ontem. Fez ontem. Parabéns. Parabéns. 13 anos de história. 13 anos é um período bem significativo para validar qualquer empresa, projeto, processo. E eu tenho certeza, obviamente, que você hoje não é e a empresa não está do jeito que estava 13 anos atrás e você não é o mesmo empresário de 13 anos atrás. Muitas viradas de chave aconteceram nesse processo para que você pudesse ter êxito, né? Pudesse ter hoje um modelo de negócio ideal, tanto com a de casa, agregando na prestação de serviço posterior aos empreendimentos, né? Eu queria que você falasse aí um pouco dessa virada de chave e que isso servisse aí como conselho para muitos empreendedores, empresários, aspirantes a empreendedorismo e a empresários que estão nos ouvindo. Ótimo. Então, tem duas características, assim, talvez sejam as duas mais, na minha visão, mais importantes para o empreendedor. Primeiro é o seguinte, não espere ter o cenário favorável para você empreender, porque você não vai empreender, né? Tem gente esperando aí a vida inteira com uma boa ideia. Eu até falei esses dias, uma pessoa estava falando, não, Rogério, eu tenho que falar baixo porque alguém pode roubar essa ideia. Eu falei, rapaz, ideia não tem dono. Para com isso. Ou você vai lá e executa, ou outra pessoa vai vir e vai executar e tá tudo certo. A ideia não tem dono, cara. Isso aí. Quem te deu essa ideia, dá para outras pessoas também, né? Também a Bíblia fala sobre isso, né? O semeador só dá semente para quem semeia, meu amigo. O dono da semente só dá semente para quem está semeando. Para quem não está semeando, ele tira, inclusive, né? Ele tira e dá para o que está produzindo. Isso aí. Não é isso? Então eu falei, para com isso, para começar essa conversa, para com essa bobagem aí. Você vai lá, executa e pronto, acabou. Não fica com medo de nada, não. Você vai lá, tem que ter medo de não fazer. Isso aí. Tem que ter medo de ficar com essa ideia aí enrustida de 50 anos e levar ela pro túmulo. Não, alguém vai e ou faz. Então alguém vai lá e faz. Isso que você tem que ter medo. Então talvez essa seja uma característica muito importante para o empreendedor. Não espere o cenário favorável. Tá? Como é que a gente inicia a construtora? Em 2007... Em 2005, o banco que a gente trabalhava teve uma mudança na legislação de alienação fiduciária e ele começou a mandar a gente estudar o mercado de crédito imobiliário, porque eles iam entrar
forte no crédito imobiliário. Naquela época, basicamente, quem fazia crédito imobiliário era a Caixa Econômica. Tinha detentor ali desse know-how. E por que os outros bancos não faziam? Porque a garantia era ruim, não era interessante para o banco, o negócio era frágil. Então, eu costumo dizer que o banqueiro fica sentado em cima do dinheiro e só levanta quando tem certeza que o dinheiro vai voltar, né? Era frágil a garantia, a forma de garantia era frágil, que era a hipoteca, basicamente, que tinha naquele momento. E aí, quando teve essa mudança na legislação da alienação fiduciária, os bancos privados começaram a ver uma trincheira na frente, ali uma avenida na frente, né, para eles caminharem. E aí mandaram a gente estudar. E aí eu fui, em 2005, eu fui estudar sobre crédito imobiliário, 2005. Rapaz, quando eu estou estudando, aí eu me voltei lá 20 anos na história, lembrei de mim lá, falei, caramba, olha aqui, como é que eu me encontrei de novo com a minha história? E aí eu volto a estudar. Em 2006, o banco é vendido, o banco que a gente prestava serviço é vendido para um banco gigante, que tinha, na época, a gente era muito focado em financiamento de veículos, e o banco era o Bradesco, ele tinha a maior carteira de financiamento de veículos, que era o Finasa, no Brasil, naquela época. E simplesmente, de um dia para a noite, falou assim, vocês não vão fazer isso, a gente vai passar toda a operação para o Finasa. E em 2007, ali eu ainda estudando, fui para uma formação chamada Empretec. Se vocês já ouviram falar. Essa formação foi muito importante na minha vida, a me motivar a dar o próximo passo. E eu saio dessa formação com o meu plano de negócio escrito e com meta para executar, nascer a consultora, a incorporadora e a consultora, em 2007. Em 2008, quando o mercado que eu estava financeiro dá aquela virada com aquela crise em 2008 lá nos Estados Unidos, a bolha imobiliária, e o nosso fund vinha todo de lá, então o mercado aqui no Brasil ficou ficou complicadíssimo. Os bancos tiram o dinheiro do crédito, do financiamento, e a gente fica, e agora? Vamos fazer o quê? Não tem produto para vender. Eu estava pronto. Eu estava pronto para empreender. Estava treinado, né? Eu estava pronto. Quando o gigante aparecia, eu estava treinado. Mas qual era o cenário? O cenário era caos, porque eu estava pronto. Crise imobiliária. A crise imobiliária, eu não tinha recurso, não tinha nada. Falei assim, cara, vou usar o que eu tenho, as ferramentas que eu tenho. Eu fui lá, conversei com a minha esposa, falei, vamos juntar o que a gente conseguiu de patrimônio, vamos vender e vamos começar o nosso negócio. Mas pô, é a nossa casa, é agora. E a gente tinha acabado de comprar a Casa dos Sonhos. Sabe aquela casa de... Era igual a casa de revista, sabe? Assim, isso é agora. É agora. Acreditou mesmo. É agora. Em 2008. A gente vende, começa a preparar o negócio. Por isso que eu falei que, de fato, o negócio nasceu em 2009, porque em 2009 que a gente comprou o terreno, começamos a preparar tudo. Em 2010, quando, de fato, a gente abriu a empresa, estava redondo. Mas qual era o cenário? Eu vendi minha casa, botei meu patrimônio inteiro no negócio, e é a única coisa que eu tinha. Se eu ficasse esperando... não, recurso, vão juntar dinheiro. Um mercado com a barreira de entrada altíssima, porque as consultoras que estavam no mercado eram minha consultora de 20 anos atrás, bem consolidadas, não ia me dar oportunidade nenhuma de entrar, esquece. E como é que eu ia vender uma casa na planta de um rapaz que eu nem conheço, de uma consultora que eu nem conheço? E a gente achou a forma de romper essa barreira e entramos. Moral da história, hoje, a gente tem 70% do share no nosso segmento. 70% do share. A gente é a maior consultora da região serrana. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas porque não esperamos o cenário favorável. A outra característica é esteja preparado para as oportunidades. Esteja preparado, porque elas vão chegar. Tem até um amigo que fala muito sobre isso. Vocês devem conhecer o Jander, que é dono da Honda. Sim, sim. Aí ele fala assim, Rogério, todo túnel tem uma luz no fundo dele. O problema
que a gente às vezes está no túnel andando tão achando que não tem mais esperança, que a gente não percebe a luz. Mas quando a luz aparece, cara, você tem que juntar a energia que tiver. Não economiza na energia, junta a energia que tiver. Isso aí. Que é aquela luz, ainda que for pequenininha, tá mostrando o caminho de saída do túnel, cara. Exatamente. Precisa de quê? Precisa de energia. Junta tudo que tiver. A energia da sobrevivência. Você vai chegar do lado de fora do túnel. Mas se não tiver essa disposição, não vai acontecer. Então, acho que talvez aí essas duas características sejam muito, duas chaves, né? muito importantes. Não espere o cenário ideal e esteja preparado para que quando a oportunidade aparecer, você esteja pronto para... quando o cavalo selado passar, você esteja pronto para montar nele, né? E se prepare, assim, a vida foi de preparo. Como eu falei do Empretec, assim, foi uma escola, assim, nesse período de 2007 foi muito importante para mim. Tem um outro empresário aqui na cidade que fez junto comigo também, e muito legal que ele sai do Empretec, a gente foi sócio lá no Empretec, na nossa cria, ele sai com a meta dele de 5 anos, era abrir o restaurante dele. E a minha meta era de estar com a costura aberta. Em 2012, quando fez 5 anos, eu estava começando o segundo empreendimento. Olha. E ele estava abrindo o restaurante dele. Olha aí. Sabe quem é? O Alan, do Paraíso Agriões. Olha, rapaz. Olha que empresário bem-sucedido que é hoje, Que né? bacana, cara. Então, e dali em diante, assim, foi uma busca intensa por se preparar, né? Então, assim, uma busca incansável, hoje, né? Até hoje. de preparação. Das duas, uma. Ou você está se preparando ou você está preparado. Mas, geralmente, a gente está em contínuo preparo. Sim. Que a empresa, os negócios, a família, o ministério, sempre tem um nível a mais. Sim. Sempre tem. Sempre tem um nível a mais. Excelente. O problema é que a gente às vezes fica aqui, né? Ah, não, beleza, satisfeito. É aquela mesma mentalidade. Quem é que está satisfeito? Quem olha para si. Ah, estou com dinheiro, estou com carro. Quem é que não está satisfeito? Quem olha para o outro. Eu posso servir mais. Sim. Posso ajudar mais gente. Posso interferir positivamente na vida de mais pessoas. Isso. No nosso, por exemplo, eu sou, além de empreendedor, eu sou pastor, né? Minha característica é muito mais pastoral do que de empreendedor. As pessoas me conhecem mais como pastor. Mas o sonho de uma igreja grande, né? Ela passa por essa visão. Cara, a igreja grande é apenas o sinal de um lugar que serve mais pessoas. Puxa. Que serve mais pessoas, que alcança mais pessoas, que ajuda mais pessoas, que transforma mais pessoas. Eu digo lá na nossa igreja, nós somos uma comunidade pequena, né? Hoje, a DEC, fizemos 10 anos agora de igreja, nós temos uma média de uns 120 fiéis na igreja. Mas eu sempre, com uma palavra de motivação, nós vamos crescer, nós vamos batizar aqui pelo menos 1.000 pessoas por ano. E a visão não é vaidosa. Eu já passei do período da vaidade, né? Aos 42 anos de idade, com um filho de 1 ano e 8 meses, casado há 19 anos, você já passou do período da vaidade, sim, né? Sim, verdade. Você já amadureceu bastante, né? É. Já fui muito vaidoso, como acho que todos nós já fomos um dia. Mas isso passa pela visão de servir mais, de alcançar mais pessoas, né? De você poder ter um projeto de relevância para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país. Se a igreja é muito grande, é porque ela está alcançando muita gente. Está sendo muito relevante, né? Está sendo muito relevante, está influenciando, interferindo na vida de muita gente. E na empresa, nos negócios, é do mesmo jeito, cara. E se você quer crescer, você vai ser mais recompensado por isso, vai ter mais trabalho, mas vai alcançar mais pessoas. Em qualquer que seja, prestação de serviços, aonde você está atuando, né? Você vai alcançar mais pessoas. E às vezes é o mínimo. Por exemplo, meu pai é um empresário muito famoso da cidade. Meu pai ele é sapateiro, Jacó, do Ligeirinho. Não sei se você conhece ele. Com certeza. Ligeirinho é meu pai, seu Jacó. Jacó Mansur. Meu pai é sapateiro há 40 anos, né, cara? Há 40 anos. Apesar de ser uma sapataria, a gente tem uma demanda de serviço ali gigantesca, né? Gigantesca. E parece uma coisa irrelevante, né? Sou cliente desde criancinha. Parece uma parada irrelevante, mas veja bem. Eu já vi pessoas ali gratas com lágrimas nos olhos por um serviço que foi prestado, pô. Pessoa que precisava, por exemplo, a gente
atende a CBF, né? Então a gente atende a manutenção de chuteira de jogador de futebol, enfim. E tem jogador que já veio até da seleção, que o cara, meu irmão, só usa aquela chuteira, não tem esse negócio. Ele quer aquela chuteira dele. É um talismã, né? É a chuteira da sorte. E aí quem consertou? Seu Jacó. Consertou a chuteira. Casamento. A noiva quer casar com aquele sapato. Então, assim, ele interferiu na vida de muita gente, positivamente, com uma coisa que para muitos pode ser relevante, pô. Então, seja o que for que você estiver fazendo, entregue a sua melhor energia. Que você tenha uma entrega absurda naquilo, porque para muitos pode ser relevante, mas para quem está recebendo o serviço, pode ser a mudança até de vida de alguém, né? Seja no que for. Eu já fui, por exemplo, surpreendido por pessoas que fazem limpeza de rua, cara. O cara com um sorriso no rosto, cara. Às vezes, naquele dia conturbado, você acorda, você deixa o seu carro, o trânsito da cidade já não tá legal, você não consegue estacionar e, de repente, o cara vai na rua com um sorriso. Bom dia, senhor. Pô, aquilo é o impacto, né, cara? É o impacto. Aqui foi muito bom. É quase que você... Bom dia pra quem, né? É. Cara, que papo bacana, cara, né? Muito bom. Foi bom demais recebê-lo aqui. Bom demais ouvir a sua história, ouvir as suas experiências. Faço votos aí que a de casa, a Gênesis e as agregadas cresçam, rompam região serrana, estado, país. Que você possa servir a sua geração, entregar essa energia que o Senhor te deu com esse propósito tão relevante. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Obrigado, foi muito bom recebê-lo. Eu me despeço do nosso público. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos. Tenho certeza que você vai tirar muitos insights, muitas chaves desse programa. Gustavão se despede, depois você finaliza aí se despedindo, Rogério. Até logo pra galera, até a próxima. E obrigado pela audiência e, cara, foi muito bom mesmo. Espero que todo mundo que esteja em casa assistindo consiga tirar proveito disso, porque tem muito conteúdo bom. Bom demais. Obrigado mais uma vez. Eu também quero agradecer ao Bruno, ao Gustavo, pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouco. Eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica meio acanhado de contar a história, né? Mas eu acredito muito na força do testemunho. Muitas coisas na minha vida aconteceram a partir de um testemunho também de alguém, né? E colocar a história não é tão trivial, né? Tão simples. Somente para mim que não tenho muito traquejo nesse sentido, né? Mas foi muito bom para mim, muito relevante também. E meu desejo é que, de fato, isso possa ajudar muitas pessoas. Eu falei de duas características, né? Importante para todo empreendedor, não esperar o cenário favorável, estar preparado, né, como Davi estava. E acho que talvez tenha mais uma que eu uso muito, né? Se desafie, né? Não, o que você falou agora, não fique conformado, não. Eu sei que a gente fica ali o tempo todo, quando a gente tem uma zona de conforto, né? A gente quer ficar ali, né? Quer ficar ali no afago, no quentinho do nosso conforto. Mas se desafie, né? Ninguém cresce no conforto ali. O crescimento é importante, desafio. Seguindo essa premissa nossa também, a gente se desafiou mais uma vez. E acho que, em primeira mão, eu queria contar para vocês aqui um próximo empreendimento nosso que a gente está presenteando aí a cidade. Eu digo presenteando porque a gente está sendo autopresenteado também. Sim. É importante a gente sentar em rodas, sentar em mesas que a gente não se sinta talvez o mais sábio dali, talvez o mais experiente. E a gente foi atrás desse desafio, sabe? E a gente sentou numa mesa de uma rede internacional de hotéis e fechamos um contrato com eles. E está trazendo para Teresópolis a primeira rede internacional de hotel, a rede Accor. Eita! E em breve vocês terão notícias aí. A gente um empreendimento lindo, extraordinário, de um Ibis Style.
Olha, rapaz. Isso. Que vai, de fato, abençoar Primeira essa mão cidade. aqui. Primeira Olha mão. aí, coisa boa. E o Expresso Podcast sendo presenteado com a notícia em primeira mão. Mas é isso, é se desafiar. Esse foi um desafio pra gente, porque a gente estava na zona de talento. Porque aonde a gente atua, a gente faz com, né, eu falo, com o pé amarrado nas costas. Mas sentar nessa mesa foi um desafio. Negociar com uma rede internacional de hotéis foi um desafio. E só dessa forma que a gente cresce, viu, Gustavo? Não tem outro jeito. Só se desafiando mesmo. E isso leva a Gênesis para outro nível também, né? Sim. Leva para outro nível. Agora já bacana. Depois que voou um pouquinho mais alto, agora a tendência é só... Bem legal. Serão 102 suítes com rooftop na cobertura, lindíssimo. Vai ser a parte, vai fazer venda também de suítes? Ou vai ser toda do grupo? Essa é uma informação que eu ainda não posso passar. Fica pra próxima. Eu acho que isso é um sim. Essa é uma informação que eu ainda não posso. Mas assim, vem coisa boa. Tá? Inclusive para os investidores, assim, a gente está preparando aí um empreendimento para... Já tem local. Elevar. Tem local? Já tem local, o projeto aprovado, tudo pronto já. Eita, coisa boa. Elevar o nível da cidade, resolver um problema para a cidade, que hoje esse local é um problema para a cidade. Esse local é um imóvel pronto já, que a gente vai fazer um retrofit, vai transformar dele em uma ampliação e um retrofit, que hoje é um problema no coração da cidade, vai se transformar num lindíssimo empreendimento. Rapaz, eu vou fazer um corte desse episódio aqui. Nós vamos já botar uns R$1.000 em tráfego. Bacana, gente. Parabéns Obrigado, a Gênesis, parabéns, Rogério, pela iniciativa, parabéns à Rede Accor. E eu estou ansioso para ver esse empreendimento aí saindo. Excelente. E quem sabe até participar disso aí. Vamos que vamos. Excelente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aos nossos produtores, André e Ricardo. Nosso podcast é um oferecimento da Zion Agência. Você que quer gravar seu podcast, vem para cá. Você vai aqui na nossa descrição, tem o endereço eletrônico, telefone da nossa agência. Aqui tem espaço para você gravar seu podcast também. Deus abençoe a todos, beijo no coração. Até a próxima. Obrigado.